Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Mais um dia contente com Cristo, mais um dia feliz com Jesus. E nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos em um versículo que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 7, e também o versículo de número 7. Está escrito assim: Era Moisés da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Esse verso, meu querido, apesar de aparentemente simples, de não ter muito conteúdo, mas nada na Bíblia está por acaso. Tudo tem um sentido, tudo tem um significado. E eu gostaria de abordar esse versículo levando para a ótica da terceira idade, ou da velhice, como a Bíblia chama, né? A Bíblia ela não usa esses termos politicamente corretos. Então, Deus disse para alguns personagens da Bíblia: tu já estás velho, tu já estás entrando em dias. Então, não há por que também nós fazermos essa amenização para esse termo, tá certo? Então vamos falar sobre velhice, ou como vocês quiserem, terceira idade, como queiram amenizar, mas eu vou chamar velhice. Você vê, querido, que esse versículo relata que Moisés, quando foi chamado para a sua função ministerial, ele estava com a idade de 80 anos. Para a nossa época, uma idade considerada já avançada. Arão, ainda mais velho do que ele, estava com 83 anos. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui com esse versículo é que Deus usa pessoas independentemente de suas idades. Quando nós olhamos os relatos bíblicos, nós percebemos que Deus chamou o rei Josias com 8 anos de idade. Nós percebemos que Deus chamou o rei Joás com 7 anos de idade. Nós percebemos que Deus usou Simeão quando ele já estava numa idade avançada. Nós percebemos que a profetisa Ana era de quase 84 anos e estava servindo a Deus. Então Deus usa pessoas independentemente da idade que elas têm, independentemente da faixa etária em que elas estão. Esse é o nosso agradável Deus, que para cada pessoa ele tem um uso específico, que para cada pessoa ele tem um propósito específico. O certo é que Deus não quer ninguém parado na sua obra. Deus não quer que ninguém se sinta inútil. Deus não quer que ninguém se sinta que já deu tudo que tinha para dar. Não. Deus ainda quer usar você. Deus ainda tem algo para fazer nessa terra contigo. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então essa é a primeira lição. A segunda lição que nós aprendemos nesse versículo é que Deus ele distribui ministérios também independentemente de idade. Por que, querido? Quando nós olhamos os relatos da Bíblia, nós percebemos, por exemplo, que para o rei Josias, muito novo, ele deu a realeza. Ele chamou o rei Josias para a realeza. Deu uma função para o rei Josias dentro dessa função real. Para Moisés, com a idade de 80 anos, e ele chamou Moisés para ser o guia do povo de Israel. Moisés ia ser o legislador. Arão, com 83 anos, ele deu a função ministerial de sacerdote.
Ação recebeu aqui um encargo ministerial sacerdotal. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo, Deus tem uma função para ela, independentemente da idade que ela tem. Então, não se ache que você é novo demais e não ache que você é velho demais, que você já, por ter suas cães, por ter os seus cabelos brancos, por já estar talvez corcunda, ou por andar devagar, não pense que Deus não tem uma função para você. Você faz parte do corpo. O membro que faz parte do corpo tem função. O membro que faz parte do corpo tem utilidade. O membro que faz parte do corpo, ele não está ali à toa. Ele é necessário. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então Deus também distribui funções independentemente de idade. Mas outra coisa que nós aprendemos nesse versículo é que às vezes, querido, às vezes Deus age a nosso ver de uma maneira irracional. Já prestou atenção? Que a nosso ver, às vezes Deus age de uma maneira que nos parece irracional, aos olhos de Deus não. Deus sempre age de forma correta, Deus sempre age de forma certa, Deus sempre age da forma que lhe é conveniente. Mas às vezes, para nós, na nossa concepção limitada, humana, que só enxergamos aqui em pouco espaço do que está à nossa frente, às vezes parece que é algo irracional o que Deus faz. Porque, na nossa lógica, você acha que para guiar um povo durante muito tempo ali naquele deserto, passando por vários perrengues, por várias lutas, você acha que era mais racional chamar uma pessoa jovem, uma pessoa ali de meia idade, ou chamar uma pessoa já idoso? Claro que qualquer pessoa ia dizer que era chamar um jovem, ou pelo menos um de meia idade ali. Mas Deus, Ele tem os seus meios, irmãos. E parece irracional algumas vezes para nós. Mas Ele chamou um homem de 80 anos e outro de 83 anos. Para nós parece irracional, mas não para Deus. Deus sabe o motivo. Ele sabia que aquele era a pessoa ideal. Então, não pense que quando você receber uma função, receber um ministério, receber algo dado por Deus, que você não é ideal, que você não é capaz, porque Deus chamou, porque Ele sabe o melhor para você e para aquele carro que Ele te deu. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, querido, tem coisa que Deus faz que parece para nós irracional. Por exemplo, quando Ele mandou ali o povo rodear a muralha de Jericó, durante 6 dias rodeava uma vez. E ao 7º dia rodeava sete vezes, e da 7ª vez o povo gritava. E as muralhas iam cair. Não parece irracional para nós? Imagina aí o sentinela lá de Jericó olhando. Isso hoje está tranquilo para nós. Até agora eles só fizeram se cansar. Rodearam a cidade uma vez, beleza. Aí passou-se um dia, passou 2, passou 5, passou 6. No 7º, rodearam 7ª vez. Imagina aí o sentinela lá olhando. Esse povo está ficando louco, está cansando. Mas aquela estratégia tinha sido dada por Deus. Então Deus sabe o que é melhor. Outra vez, em uma guerra de Davi contra os filisteus, Deus disse, olha, você vai por frente das amoreiras e quando você ouvir uma marcha, um som de marcha em cima da copa das amoreiras, é a hora de você atacar. Aí imagina aí, querido, um arrumo de soldado, forjado em guerras, experientes, generais, esperando ali uma atitude de Davi, e Davi, não, cara, tenha calma. A estratégia aqui é a gente ficar olhando ali para as amoreiras. Quando der um vento ali nela, que a gente escutar um ruído, uma marcha, aí a gente ataca. Para o ser humano isso é uma loucura. E dizer, esse homem está ficando louco. Coitado de Davi, rapaz,
não está batendo bem da cachola, não está batendo bem dos neurônios, está pensando como um maluco. Mas aquela estratégia tinha sido dada por Deus. Então tem hora que Deus nos surpreende que fazendo coisas que ao nosso ver parece racional, mas não aos olhos deles. Então a melhor coisa na vida é fazer o que Deus determinou. É fazer o que Deus deixou. Moisés ali estava com 80, Arão com 83, mas foram chamados por Deus, foram capacitados por Deus, porque quando Deus chama, Deus capacita, Deus orienta, Deus dá as melhores estratégias, Deus abre a visão espiritual, Deus abre o entendimento. Então, deixa, meus irmãos, que Deus haja. Porque se ele chamou Moisés com 80, chamou Arão com 83, não se sinta inferiorizado, não pense que você não é ninguém, não pense que você não é nada, não pense que você não tem mais o que dar. Deus tem função para você. E se ele te chamar e te capacitar e te orientar, alguém pode dizer, rapaz, o cara ali está maluco, está pensando que ainda pode fazer alguma coisa, está pensando que ainda é novo, está pensando que ainda é jovem, está pensando que ainda tem força, está pensando que ainda tem aquele vigor e não tem. Mas se foi Deus quem chamou, vai na fé, porque Ele é contigo. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Agora, nós olhando para a Bíblia também, nós percebemos nesse versículo de Êxodo, capítulo número 7 e versículo número 7, querido, que o ser humano precisa de um propósito para viver. Já prestou atenção? Se você não tiver nenhum propósito, a vida não tem sentido, a vida fica sem sabor, a vida não tem emoção. Mas quando você tem um sentido dado por Deus, um sentido espiritual, que abrange o material, aí você tem força, você adquire vigor vindo do céu, para que você peleje, para que veja aquele propósito cumprido, querido. Deus deu propósito para Moisés. Moisés, você vai levar o povo. Você vai tirar o povo daqui do Egito e vai levá-lo à terra de Canaã. Você vai ter o auxílio de seu irmão Arão. Eu serei contigo, Moisés. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então isso indica propósito. Moisés agora tinha um propósito. Moisés agora tinha um propósito espiritual. Moisés agora tinha um propósito intelectual. Queria ser o legislador. Moisés agora tinha um propósito físico, que ele ia caminhar, ia liderar aquele povo ali, ia estar à frente. Então, querido, quando Deus dá um propósito, o propósito de Deus é um propósito holístico. Ele abrange a vida espiritual, ele abrange a vida física, ele abrange a vida intelectual, ele abrange a vida psicológica, ele abrange a vida emocional, ele abrange a vida familiar. Arão estava junto com Moisés aqui, era irmão. Deus abrange a área familiar. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Que nesse dia você pense em um propósito para a sua vida. Seja o propósito de levar a palavra de Deus para a sua família. Seja o propósito de orientar os seus filhos. Seja o propósito de deixar um bom legado. Mas tenha propósito da vida, porque quando o ser humano tem propósito, ele tem mais prazer em seguir adiante. Ele tem mais deleite em seguir adiante. Ele tem mais motivação para seguir adiante. Foi isso que Deus quis fazer na vida daquele ancião Moisés, já de 80 anos. Foi isso que Deus quis fazer na vida de Arão, daquele homem já para lá de 80 anos. Então, querido, não se sinta velho demais. Não se sinta inutilizado. Não se sinta alguém inútil, alguém imprestável. Não se sinta um lixo humano. Deus tem propósito para dar para a sua vida, assim como deu para Moisés, assim como deu para Arão, assim como deu para Ana, assim como deu para Simeão, assim como deu para outros personagens da Bíblia. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas
você pode estar pensando nesse momento. Samuel, o que você está dizendo é muito bonito, mas você está se esquecendo do Salmo 90, versículo 10, que diz que os anos da nossa vida são 70. E se alguém, pela sua robustez, chega a 80, o melhor deles é enfado e canseira. Aí eu contra-argumento com você, realmente tem escrito na Bíblia. Realmente isso é uma verdade. No entanto, canseira e enfado não significa de maneira nenhuma paralisia. Canseira e enfado de maneira nenhuma significa uma vida sem fruto. Canseira e enfado de maneira nenhuma significa inutilidade. Porque bem pertinho do Salmo 90 está o Salmo 92. O versículo número 13 e 14. Que diz que aqueles que habitam na casa do Senhor, louvado seja o nome bendito de Jesus. Aí o 14 vai dizer, na velhice darão ainda fruto. Serão cheios da seiva e de vigor. Para quê? Com que finalidade? Para anunciar que o Senhor é reto. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então Deus tem propósito para quem está na terceira idade. Deus tem propósito para quem já passou dos 60, dos 70, para quem já chegou aos 80. Deus tem uma finalidade para você. No reino de Deus, você não é inútil. Na família de Deus, você tem uma função. No corpo de Cristo, você tem utilidade. Louvado seja o nome bendito de Jesus, querido. Então, nós temos, Deus dá esse propósito para o ser humano, de falar dele, de deixar um bom legado, de passar um bom legado, de dar ensinamentos para os mais jovens, de narrar a experiência que você tem, de você contar a sua história de vida e aquela história de vida ser um exemplo para quem escuta, ser uma motivação para os mais jovens, das pessoas mais jovens gostar de ouvir a sua experiência. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então tem utilidade. Tem canseira? Tem. Tem enfado? Tem. Não é a Bíblia que está dizendo? Tem. Mas tem também utilidade. Tem também função. Tem também ministério. Tem também narração. Tem também função. Tem também algo de frutífero para a sua vida, que é você anunciar a palavra de Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas tem algo, querido. Porque a canseira e o enfado, você concorda comigo que a canseira e o enfado é do corpo? Que o corpo envelhece, o corpo cria rugas, o corpo já não responde mais, algumas funções já não respondem mais, talvez você não aguente correr muito rápido, né? E geralmente não aguenta pegar muito peso. Mas você concorda comigo que tem como você renovar a sua mente? Que a sua mente não envelhece, que a mente é algo imaterial, que o material ele fica carcomido, fica ali rígido, fica ali tem as suas preocupações, tem ali as suas desvantagens, vamos dizer assim, mas a mente não, a mente é imaterial. E Paulo deixou escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, sede transformados pela renovação da vossa mente, ou pela renovação do vosso entendimento. Então, querido, é isso que você deve fazer. É isso que nós devemos fazer, ser renovado. É isso que quem está na terceira idade deve fazer, ser renovado aqui na mente. Para que não faça como Jacó. Porque Jacó, com 130 anos, ele disse, poucos e maus foram os dias da minha vida. Murmurou dos anos de vida que Deus tinha dado para ele. Ele disse, poucos e maus. E a gente sabe que na vida de Jacó, Deus fez muitos benefícios por ele. Para que não seja como Basilai, que com 80 anos ele disse, poderia eu discernir entre o bom e o mal, ouvir músicas,
me deleitar nos cânticos. Então ele já estava se sentindo ali, ó, um lixo, já estava se sentindo ali, já estava pensando que tinha dado de tudo na vida dele, já estava pensando que tinha chegado ao fim, já estava pensando que não tinha mais nenhum propósito na vida. Então não seja como Jacó, não seja como Barzilai, mas seja como Caleb, porque Caleb com 85 anos, ele ainda estava pensando em ir adiante, ainda estava pensando em batalhar, ainda estava pensando em pelejar. E disse, tal como a minha força era quando eu tinha 40, ainda é hoje para pelejar, para entrar, para sair. Então ele renovou a sua mentalidade. Seja como Moisés com 80, mas com a mentalidade renovada. Eu tenho um propósito dado por Deus. Vou levar esse povo até a missão. E quando ele estava com 120, ele ainda estava pelejando com Deus em oração, dizendo, Deus, eu quero entrar na terra, eu quero ver aquela terra, eu quero levar esse povo para aquela terra, eu quero tomar posse daquela terra junto com eles. Deus disse, não, porque você foi desobediente lá em Taberá, nas águas, lá em Massá. Você foi desobediente, mas você vai ver a terra, mas não vai entrar. Mas ele estava querendo, pelejando por entrar. Então essa é a nossa atitude, irmãos. Essa é a nossa atitude. Pelejar e renovar a nossa mente e dizer, eu quero ir adiante, eu não quero parar, eu ainda quero dar mais um passo. Se eu puder dar mais um passo, eu vou dar mais um passo. Se eu puder ir rastejando, eu vou rastejando. Se eu puder ir correndo, eu vou correndo. Se eu puder ir andando, eu vou andando. Mas eu quero ir adiante. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Que nós possamos ser como o salmista no Salmo 71. Principalmente o versículo 18, quando ele diz, agora, quando eu estou velho e cabelos brancos, não me abandones para que eu anuncie às gerações vindouras a tua palavra. Então, que a gente aprenda com esses homens. Com Moisés, com o salmista do Salmo 71, com Caleb, que queriam, mesmo numa idade avançada, queriam dar mais um passo. Queriam ir além. Queriam continuar. Louvado seja o nome bendito de Jesus. E agora, meu querido ouvinte, você vê por esse versículo de Êxodo, capítulo 7, versículo 7, era Moisés da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Você vê que, mesmo na velhice, Deus pode fazer você chegar onde você nunca pensou. Porque Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que ele é poderoso para fazer tudo muito mais tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou imaginamos. Ele fez Moisés e Arão falar com o Faraó, que era o príncipe, o maioral da época. Tão relevante a função de Faraó que Faraó se considerava um deus. Mas Arão e Moisés foram lá e falaram com ele, e ele ouviu e fez sinais. Arão e Moisés fizeram sinais diante de Faraó. Tentaram convencer Faraó com o coração endurecido, mas o certo é que eles saíram vencedores. Então Deus pode levar a lugares que você nunca imaginou, diante de pessoas que você nunca imaginou, diante de cenários que você nunca imaginou. Moisés agora estava no Egito. Claro que ele já 40 anos ele tinha ido lá. Já fazia 40 anos que ele tinha ido. E Deus fez ele retornar agora como um representante de Deus, como profeta. Então Deus pode fazer você chegar a lugares que você nunca imaginou. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas tem algo oculto aqui nesse versículo, querido. Como é que Moisés, com 80 anos, liderou aquele povo? Liderou de uma tal forma que passou 40 anos do deserto e viveu 120 anos. Arão viveu 123 anos. Caleb, com 85 anos, estava querendo pelejar ainda. Como é que esse povo chegaram à longevidade com tanto vigor? Abraão, né, chegou com mais de 100 anos e ainda fazendo filho. Jacó chegou a 147 anos. Isaac, 185 anos. Homens que eram humanos como nós, que eram pecadores como nós, e chegou a tão longe. Como, irmãos? Nós percebemos que o estilo de vida pode fazer você viver mais e de maneira melhor. Então aqueles homens, eles se alimentavam do que Deus tinha deixado para eles se alimentar, de alimentos mais naturais. Não tinha alimentos industrializados como nós temos hoje.
o estilo de vida era mais movimentado, eles andavam, eles corriam, eles se exercitavam. Então tudo isso é útil, irmão, para nós chegar a uma longevidade com mais saúde. Então se você comer bem, alimentos mais naturais, que não prejudicam o seu corpo, se você fizer exercício, se você cuidar do seu corpo, o corpo é importante. A Bíblia diz que o exercício corporal para pouco serve, mas ele serve. Aqui nessa vida ele serve. Então que você aprenda com esses homens na Bíblia. Se alimente bem, descanse a sua mente, descanse o seu corpo, principalmente descanse em Deus, né? Refrigera a sua alma e você vai viver uma velhice mais saudável e vai ter longevidade. Obedeça os mandamentos, honre pai, honre mãe, obedeça os mandamentos de Deus e você vai ter longevidade, porque essa é uma promessa que ele fez. Louvado seja o nome bendito de Jesus. E aqui, para terminar, eu quero terminar com uma promessa maravilhosa da parte de Deus, que se encontra em Isaías capítulo 46, versículo 4. Versículo 3 e 4, que ele diz que para o povo de Israel, ele tinha levado aquele povo nos braços, desde a madre. Aí o versículo 46, versículo 4, ele diz: e até a velhice eu serei o mesmo e vos levarei em meus braços. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Deus não te abandona. Deus não rejeita você. Nem na velhice, nem na moça, nenhuma faixa etária Deus te rejeita. Então, viva a sua velhice com Deus, viva a sua terceira idade com Deus, e Ele tudo fará. Que Deus os abençoe. Amém.